para que serve um nome? Aqui no Google diz assim, ó. Um nome serve principalmente para identificar e individualizar pessoas, objetos, lugares ou conceitos. Ele permite que sejam distintos dos demais e desempenha um papel crucial na nossa identidade e comunicação. Então, quando a gente recebe um nome, ou a gente começa a aprender que todas as coisas têm nomes, elas servem para a gente colocar uma coisa diferente, né? Cada coisa que tem um nome, ela representa alguma coisa e ela tem um significado diferente. E aí a gente vai parecendo aprender sobre significados aqui no mundo, né? Só que para que serve isso, né? Parece muito que serve aqui, sim. Aqui no que a gente está acostumado aqui, no que é a nossa vivência prática aqui, ela serve para a gente conseguir se comunicar melhor, né? Para a gente saber o que é cada coisa, para que serve, o que eu quero, o que eu não quero, para a gente, né, se desenvolver aqui nessa experiência. Mas, em última instância, né, no nível metafísico, a partir de um curso de milagres, para que serve esses nomes, né? Por que cada coisa tem um nome? Por que cada coisa tem um significado diferente? A partir do curso, há um único significado. Tem só uma coisa que realmente tem significado, tem uma única coisa que tem valor, que é a existência, que é Deus. Isso é a única coisa que tem realmente significado. Só que o que surge disso, né? Tem uma parte disso que é total, disso que é tudo e não tem limites, que é como se fosse a extensão disso. Em algum momento pensa em fazer alguma coisa diferente, tem uma outra vontade. Só que essa vontade de fazer uma outra coisa, como se fosse fazer uma outra existência, ela não tem como ser feito. Não existe existir fora do que é tudo. Como que alguma coisa lá fora vai sair do que é total, do que está aqui dentro. Então, disso, né, tem essa ideia de fazer alguma coisa que Jesus traz uma louca e diminuta ideia de fazer algo à parte de Deus, só que isso é impossível. Sendo impossível, isso não aconteceu. Só que como essa mente ela é tão poderosa, tanto quanto Deus, ela tem o poder de se estender também. Só que essa extensão, ela não está se estendendo em verdade, ela não está se estendendo no que é real, ela não está se estendendo em realidade. Ela está se estendendo em ilusões, porque ela está agora imaginando que ela fez uma outra parte, né, uma outra existência, que é onde é simbolizado isso que é chamado de ego, né, um pensamento de separação. Esse pensamento é que toma ali uma consciência de ser uma coisa separada, e essa consciência de separação agora aparece que é uma outra parte, que ela agora ela se dá um significado. Esse pensamento ele questiona, né, o que sou eu aqui? E essa consciência é como se respondesse, eu sou alguma coisa separada, eu existo aqui. Então, isso é uma existência que não está acontecendo, ela não é verdadeira, é uma falsa percepção de existência, quando essa consciência ela faz aqui mais imagens. Só que como ela não tem significado, a consciência já não tem, porque já não existe fora de Deus, ela permanece em Deus, ela precisa atribuir significado às coisas. Para ela dizer que ela existe, aqui eu preciso o tempo todo me referir a uma coisa que está aqui, ó. Isso tem significado. E aí, a partir da consciência, ela colocar o existir, né? Pensar que consegue colocar a vida dentro desse corpo aqui, o existir aqui dentro, isso já coloca aqui, ó, isso aqui sou eu, agora eu existo aqui. E aí ela precisa continuar colocando mais significados para que isso pareça ser vida aqui, ó. Agora eu digo que essas coisas têm significado. Então, como que eu vou atribuir elas? Eu coloco um nome, um rótulo. Agora as coisas são diferentes, ó, tem coisas separadas para simbolizar a vida acontecendo, porque se só tivesse lá a consciência parada assim, não tem nada, só tem ela ali, né, pensamento de separação. Cadê a relação entre duas coisas para parecer que está acontecendo vida? Então ela precisa ficar colocando aqui, ó, valores e significados numa coisa que não está acontecendo. Quando a gente pensa ilusão, né? Tem uma parte de Matrix
que, sabe, eu não sei se vocês já viram Matrix, né? Mas enfim, tem uma parte lá em que o menino tá olhando no visor, e aí tem um monte de letrinha, assim, ó, um monte de coisa, um monte de letrinha verde, assim, simbolizando, ele disse, ah, ó, isso aqui é a Matrix. E ali tem um monte de códigos, enfim. E isso é como se fosse assim, ó, é tudo a mesma coisa. Não tem diferença. Não tem diferença deste corpo aqui para esse lápis aqui, ó. Esse lápis e esse corpo, eles são a mesma coisa, eles são uma ilusão. Só que o que a consciência fica colocando para ela parecer que ela existe, ela fica dizendo que isso tem uma função, isso tem um significado e tem graduações de significado, tipo, esse corpo é muito importante, então ele é, né, ele contém a vida, e esse lápis aqui, tipo, só um lápis, se eu quebrar esse lápis aqui, tá bom, não sinto nada se quebrar esse lápis, agora, se acontecer alguma coisa com esse corpo aqui, bom, daí tem um significado. E a consciência tá colocando, assim, ó, graduações para ela dizer que tem diferenças. Então, o que a consciência ela precisa fazer, né? Ela precisa retirar os significados. Porque enquanto ela coloca em primeiro lugar, né, o primeiro significado, que é o que mais não, né, é o que prende a consciência aqui, imaginando que ela existe fora de Deus, que é o significado de colocar no corpo aqui. Eu preciso olhar para mim, o quanto eu me sinto uma pessoa, o quanto eu me sinto um indivíduo, porque a partir disso é que tudo reflete aqui, ó, o significado. Primeiro tem eu, e aí tem as outras coisas existindo aqui. E aí o que é o perdão aqui? É quando a consciência ela olha para si, né? Ela olha aonde que eu tô me percebendo aqui, ó, como que eu tô me percebendo? Porque se a gente fica só olhando para o externo, a consciência tá o tempo todo projetando lá fora o que ela pensa. Então eu penso coisas sobre mim e aí eu acredito nessas coisas e aí eu vejo um objeto lá e eu digo, ó, eu tô me sentindo, sei lá, feliz por causa desse lápis aqui, ó, porque eu tenho esse lápis para escrever e aí eu tô me sentindo feliz porque eu tenho esse lápis. Só que não é isso que tá acontecendo, né? A consciência, ela tá tendo aqui uma ideia de que tem alguma coisa faltando, tinha alguma coisa faltando, e aí agora ela vê um benefício, porque isso aqui resolve alguma coisa para mim. Então, isso fica parecendo que tem existência, ó, parece que tem vida. Tem isso aqui, tem eu, e aí tem isso que eu tô usando, e isso tá resolvendo alguma coisa para mim. Então, o que é retirar o significado, né? É olhar para a importância que eu tô dando para isso aqui, ó. Eu me vejo existindo aqui. E aí eu olho para o que tá na frente disso, né? Por exemplo, eu vou num local e aí tem uma situação X ali, e eu vejo que tem uma sensação de inadequação, né? Eu vejo que eu tô me sentindo meio angustiado ali. Não tem a ver com a situação. Tem a ver com o que eu penso sobre mim e é para isso que eu tenho que olhar aqui, ó. E qual é a forma que eu tô me vendo, que esse ambiente aqui, essa situação, essa pessoa, ela só tá refletindo de volta para mim o que eu já penso. E isso que eu penso sobre mim é um bloqueio para eu ver que eu sou só como Deus. Então, quando eu olho aqui, ó, como que eu me sinto? A causa não tá lá fora. A única causa é a causa na separação, né? A crença na separação. Então, quando eu olho para isso, eu digo, olha aqui o quanto eu penso que eu tô existindo aqui, né? Através dessa ideia de inadequação, dessas que tiver ali, né? Das crenças que estiverem ali. Olha o quanto eu acredito que eu tô existindo nisso aqui, que eu tô existindo através dessa pessoa, dessa situação. E aí a consciência, ela precisa, é um deslocamento de percepção da consciência, não do corpo pensando alguma coisa em relação à cena em si, mas é a consciência sair da ideia de existir nisso. E aí, a lição de hoje, a lição 184, ela traz: o nome de Deus é a minha herança. E aí tem uma parte que é dito assim, ó: tu vês algo onde não há nada. E da mesma forma, não vês nada onde há unidade. Então, por que não vê nada? Porque a, a ciência do que é tudo, ela é totalmente abstrata. E o que a consciência está acostumada agora? A colocar uma coisa que não é abstrata. Por isso, essa coisa, né, dos nomes aqui, dos significados, da forma, do físico, que parece ser físico, porque não é físico, né? Ainda assim é pensamento, mas é um pensamento que ficou concreto aqui, né? Parece concreto.
Então a consciência ela tá fazendo o quê? Ela precisa retirar aqui a ideia de onde ela tá vendo o tudo, né? O tudo não é mais isso aqui, ó. Isso aqui não é o tudo, isso aqui é o nada. Isso aqui simplesmente não é a minha existência. E assim a consciência vai ensinando o que é, né? O nome de Deus é a minha herança. Então, o único significado real é Deus. E todas essas interpretações, toda essa ideia aqui que eu fico dizendo que é a minha vida, só não é. Só é o que ele fala que isso é o nada e eu preciso só reconhecer o que é tudo. E isso precisa ser feito a cada instante, né? Enquanto a consciência ela tá aqui, ó, na percepção, isso é um treino, né? A gente ainda muitas vezes, ô Jesus, quase que eu derrubo a luz aqui. Em vez da gente fazer isso de uma vez só, né? Coloca assim, tá bom, aceita o que é o convite desse livro, que é nada real pode ser ameaçado. Então não tem uma ameaça lá fora, não tem nada acometendo, nada que Deus, não tem um Deus lá fora que vai acometer essa consciência. Então não tem, a ameaça não tá vindo do mundo, né? A ameaça é só a minha própria interpretação de estar existindo fora de Deus, de estar existindo nessa imagem aqui. Como a gente, né, tem ali vários condicionamentos e vários. Essa mente foi treinada a imaginar que ela é esse corpo, e a gente acredita nisso piamente, né? Ela precisa ser treinada a se distanciar disso, né? Começar a colocar a percepção de existir para fora disso que ela fica dizendo que é a vida dela, né? Que eu fico dizendo aqui que é a minha vida. E isso precisa de treino. Então, essa lição ela traz a transcender esse bloqueio de colocar os significados aqui, né? Continuar atribuindo algum significado aqui. É ver o quanto eu acredito, é olhar para cada coisa e ver, nossa, olha o quanto eu acredito que eu existo nisso aqui, ó. Olha o quanto eu acredito realmente que isso aqui é a minha vida. Dá essa percepção corrigida, que é o Espírito Santo, né? Para essa mentalidade poder atuar no lugar daquilo que eu acredito, né? É essa consciência que vai vir assim, ó. Eu estou disponibilizando a minha consciência a ver que isso não é a minha realidade. Então, o, essa percepção corrigida, ela vai atuar e vai mostrar que isso é assim, vai revelar que isso é assim. E para isso a gente precisa depositar a nossa fé, né? Esse é o único passo, a nossa pequena parte que Jesus traz em todo o livro. Eu preciso começar a querer assumir o que eu sinto, o que eu penso, o que eu vejo, mas querendo deslocar a minha fé para essa única existência em Deus. Então, esse é o convite para a gente treinar nesse dia de hoje, né? Colocar isso em prática. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau!